O que é o discipulado para você? Hoje eu tô aqui com o meu discipulador, Charazão, e a gente vai falar um pouquinho aí, depois a Rayane também, com o Gustavo, Natan, a Duda, vou acrescentar. Beleza, de começo eu já quero lançar essa palavra aqui para explicar para você o que eu acho de discipulado. Depois eu quero que o Bruno dê a palavra aqui e eu vou fazer umas perguntinhas para ele. Mateus 25, a partir do verso 31, fala daquela história, né, que Jesus estava com sede, que deram para ele de beber. Ele disse para os discípulos que estavam com fome e lhe deram de comer. E aí eles responderam: quando que a gente fez isso? Quando que a gente te deu de comer, de beber, te cobriu? E ele fala que quando vocês fizeram isso para as pessoas, para o meu povo, vocês fizeram para mim. Então a gente entende que Jesus estava lá e que Jesus estava por trás daquilo ali. Beleza? Então o discipulado para mim é um acompanhamento próximo e é uma forma de amar pessoas. Mas o discipulado não é só isso. O discipulado muda a vida das pessoas. O discipulado já prendeu gente na igreja. Tem gente que hoje em dia está só na igreja por causa do discipulado. E hoje a gente não vê tantas igrejas fazendo isso, mesmo no meio protestante. E é um problema, porque embora não tenha um mandamento fixo para isso, mas é algo que a gente deve praticar, porque Jesus fez isso. Eu passo a palavra para o Xará. Queria já te lançar essa pergunta. O que o discipulado marcou na sua história? O que você tem a dizer para quem está querendo ser discipulado ou discipular? Amém. O discipulado na minha história foi muito interessante, porque eu vim de uma igreja com visão totalmente diferente, não tinha nada de discipulado, não tinha nada de um cuidado assim tão próximo. O que eu tinha que fazer era correr atrás mesmo de Deus, somente Ele, somente em orações e mais nada, não tinha ninguém que eu pudesse conversar ou trocar uma ideia se eu tivesse com uma dificuldade. E assim, era o pastor, né, mas somente ele, mas como a gente sabe, a vida de um pastor é bem corrida e nem sempre ele podia estar disponível para poder conversar com a gente. E quando eu vim para cá, para a igreja, o que assim, que tem que me marcado até hoje é esse cuidado, o amor que o discipulado carrega, né? O discipulado carrega um amor, assim, que é o cara que fica do seu lado e te ajuda, você pode confiar nele. É um líder, né, que Deus levantou para estar do meu lado. É uma pessoa que eu tenho confiado assim, em todas as áreas da minha vida. O discipulado é basicamente, né, e fielmente feito sim, para tratar as questões ministeriais da nossa vida, tratar o lado, né, espiritual nosso. Mas eu creio que não somente isso faz a gente ser cristão, mas a gente ter um tratamento profundo na nossa área sentimental, na nossa área financeira, em tudo. Se a gente tiver alguém que tenha uma capacidade maior, uma experiência maior que a gente, e ele poder compartilhar com a gente essas questões, faz a gente crescer, tanto como ser humano, tanto como cristão. E o discipulado, para mim, tem me marcado nisso, no cuidado que o meu discipulador tem tido comigo, no amor que ele tem tido, na disponibilidade, sempre estando ao meu lado. Quando eu estou com dificuldade, ele vai lá, me ajuda. Ele sempre tem uma palavra de Deus, do trono de Deus, para compartilhar comigo. E ele tem me feito ser tanto um cristão melhor como um ser humano melhor. Porque o cristão, ele não pode viver apenas dentro da igreja. Nós não podemos ser cristãos apenas dentro de quatro paredes ou dentro do nosso quarto. Nós somos cristãos em todo lugar onde a gente vai. E o discipulado tem servido para me transformar em todas as áreas, me fazendo ser um cristão fora das quatro paredes, fora do meu quarto, fora da igreja. Ele tem me feito ser cristão no ambiente onde eu estou, no meu trabalho, na rua, e isso tem me fortalecido cada dia mais. O negócio top que você falou aí foi a respeito de procurar pastor, né? A gente vê muita igreja correndo, a galera corre atrás de pastor. Às vezes você é um que está com um problema em casa, doença, desemprego, você corre pro pastor para ou ele ir na sua casa para orar, ou para ele te dar uma resposta, né? E o que acontece? O pastor sozinho ele não consegue controlar uma igreja inteira, principalmente se essa igreja tiver mais de, 100 membros. Fica muito complicado. Então ele designa líderes de confiança para poder fazer esse trabalho, né? E o discipulado vem justamente nisso daí. É uma pessoa que vai estar o quê? Vai estar orando por você. Você está com um problema? Você liga na hora, o Xará é meu discipulado. Sempre que eu estou com algum problema, eu já mando mensagem nele pelo WhatsApp, eu já comunico ele, porque aí o que acontece? Além dele me ajudar e ter uma palavra,
Ele vai estar orando pela minha vida. Ele orando pela minha vida são duas pessoas orando. Então a chance de ter uma manifestação sobrenatural e vir naquele seu problema que você está passando é bem maior, né? Sem falar que quando você está em dificuldade sozinho, você fica com a cabeça meio aérea. Você não consegue lidar com o problema. E se dependendo do problema for grande ou forem mais de um problema, a sua cabeça não vai conseguir resolver direito. Você não vai pensar direito. E aí precisa de alguém que está por fora, que tem uma visão de fora da situação, para te aconselhar aquilo ali, né? E o discipulado que a gente pede, e a gente te convida, principalmente, a correr atrás, a procurar alguém para poder te acompanhar e te discipular, né? E procurar também, se você já tem uma experiência espiritual forte, uma experiência com Deus, uma caminhada já, para você ajudar alguém, para você correr atrás de alguém e poder discipular essa pessoa, né? A gente quer ver o coração de Jesus batendo bem forte lá no peito dessa geração. A gente vê tanta gente da geração dos nossos avós e pais, que são pessoas que tiveram uma criação um pouco diferente da nossa, e aí eram mais fechados, mais orgulhosos de certa forma, né? Eu não mudo porque eu fui criado assim, o meu pai fez assim, a minha avó fez assim, por que eu vou fazer diferente, né? E aí se blinda o coração e não se entrega fielmente a uma pessoa. Jesus, ele quer que você confie nele em primeiro lugar. O que Jesus não resolver, você passa para o seu discipulador, para você entender. Mas ele tem que estar informado da sua vida. É uma troca de experiências, é mais do que um psicólogo na sua vida. Amém? Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu creio que o discipulado, né, na Bíblia, a gente foi ver Jesus, quando chamou seus primeiros discípulos e falou para eles seguir eles seguiram ele literalmente, sabe? Eles pegaram e largaram tudo e seguiram Jesus. E o discipulado hoje em dia não pode ser diferente. A gente tem que seguir a Cristo literalmente. A gente tem que estar com o coração disponível e disposto a trabalhar na obra do Senhor, trabalhar no ministério que a igreja tem, a estar disponível para a célula e para tudo, sabe? Quando a gente tiver um coração disposto e disponível a ser seguidor realmente, um verdadeiro seguidor, assim nós vamos estar nos transformando em verdadeiros discípulos, dia após dia. Uma coisa que o Xará fala muito comigo é o que acontece. Você cuida bem do seu discípulo e cuida bem de quem chega na célula, né? Não para ela ser seu discípulo, mas para você cuidar dessa pessoa, para você amar ela. E aí essa pessoa que você está cuidando, ela vai aprender com você e ela vai cuidar de outras pessoas que vão chegar no futuro. E assim vão cuidando. E aí é discípulo, discipulando discípulo, acompanhando discípulo, e aí vai virando essa geração que a gente está doido pra ver aí, né? Uma geração apaixonada, com o coração queimando, fazendo loucura por Jesus. Amém.